Faz um ano mais ou menos eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre revalidação e residência em Portugal e como eu falei naquele vídeo, entre 2019 e 2020 haveriam modificações nesses processos e é por isso que eu tô aqui, fazendo um update com respeito a todas essas modificações que houveram, principalmente na parte de residência, e vim trazer um pouquinho mais de informação também sobre a parte de revalidação. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero fazer uma pergunta e um pedido. Quando eu publiquei esse vídeo, e desde então, muita gente tem se interessado muito e vindo me perguntar muito sobre Portugal, sobre morar em Portugal, fazer faculdade em Portugal, sobre fazer residência em Portugal. Teve gente que até achou que eu já estava em Portugal. Como vocês sabem, está nos meus planos de curto prazo me mudar para Portugal e ir para trabalhar, estudar e tudo mais em Portugal. E então eu queria saber de vocês se vocês querem um pouquinho mais de conteúdo com respeito a Portugal e o que vocês querem com respeito a Portugal. Porque pela procura eu imagino que vocês devam ter interesse, então deixem aqui embaixo nos comentários para ver o que eu consigo já ir encontrando de informação. E já que vocês estão descendo aqui para o box de comentários, já peço para você parar e apertar no inscrever-se para não perder novidades justamente com os conteúdos que vocês pedirem aqui embaixo nos comentários. Como sempre, eu estou aqui com a minha colinha para não esquecer de nenhuma informação que eu consegui. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição desse vídeo também vários links que são importantes com respeito a aonde fazer certas inscrições, aonde encontrar informação sobre valores de taxas e tudo mais, porque o que eu vou dar aqui é um resumo, porque claramente podem existir diferentes particularidades que não vão estar abrangidas nesse vídeo e que é importante você ter a informação da fonte, é por isso que eu sempre deixo aqui embaixo. Mas vamos lá, existem 3 pontos que são muito importantes quando a gente pensa em fazer residência na Europa e nesse caso em Portugal. O primeiro deles é fazer a sua equivalência de títulos, que é algo que a gente já falou no vídeo passado, há um ano atrás, em que você vai ter 7 faculdades em Portugal, onde você vai conseguir fazer o seu pedido de equivalência, que são nas faculdades públicas que têm um curso de medicina. Não existe medicina nas particulares em Portugal, vale ressaltar isso, ok? Segundo, o que eu encontrei no site da Universidade de Coimbra, esse processo que você vai ter que fazer de equivalência de títulos, ou seja, a sua revalidação, ele tem um custo de 500 euros. Vale ressaltar algo muito importante que eu não sabia, encontrei justamente nessa página da Universidade de Coimbra. Se, por exemplo, você se formou na Argentina e você quer ir para Portugal, você não precisa fazer tradução da sua documentação. Sim, ela vai ter que contar com todas as legalizações, a apostila de AIA, tudo certinho, mas você não vai precisar fazer tradução pro português, já que por conta da União Europeia, documentos em espanhol, francês e inglês, se eu não me engano, não precisam de tradução para fazer qualquer trâmite desse tipo, de equivalência de títulos. Sempre é importante, quando você for fazer o seu pedido de equivalência de título, de que você procure dessas 7 faculdades, veja o plano de estudos com o que mais se assemelha com a sua graduação. Pode ser que nenhuma delas se assemelhe, por exemplo, você fez na Universidade Nacional de Rosário ou na Nacional de Entre Rios e o plano é diferente, a gente sabe que é diferente. Tem problema com isso? Não, porque o que importa, na verdade, são as competências, ou seja, o conteúdo programático que foi dado para você na sua graduação. O que pode acontecer é que, por conta da análise que é feita com respeito à sua documentação, demore um pouco mais ou um pouco menos para fazer o seu processo de equivalência. É só por uma questão de tempo mesmo. Desde que sejam respeitados os conteúdos mínimos da graduação de medicina, a universidade ela vai dizer, você precisa complementar isso ou, você vai ter que fazer essa prova de equivalência. Só isso. Feito o processo de equivalência, você tem que fazer a sua inscrição na Ordem de Médicos de Portugal, que seria o equivalente aos colégios de médicos da Argentina ou o Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição. Nada demais. Você tem uma taxa, obviamente, que pagar, além da equivalência, pelo seu registro já na Ordem de Médicos, e a partir daí você pode atuar como médico. Mas lembrando algo que eu sempre digo, na Europa é quase impossível você trabalhar simplesmente como médico sem uma residência, sem uma especialização, ok? E, obviamente, além desses trâmites relacionados à sua vida laboral e acadêmica, você precisa fazer a sua regularização migratória. Por sorte, por assim dizer, existe uma certa facilidade para cidadãos brasileiros fazerem seu pedido de residência em Portugal, que aí você pode optar por fazer um visto de estudos, se caso você for fazer a sua residência, porque lembrando, a residência é um processo formativo, ou você pode fazer pedido de trabalho, ou você pode pedir, enfim, existem vários vistos habilitados para os brasileiros quando fazem sua migração para Portugal. No final desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a situação migratória, porque se caso você morar por 5 anos em Portugal, que é justo o tempo de uma residência, você tem
presente da imigração, digamos assim. Se caso você assistiu o primeiro vídeo que eu falei sobre residências em Portugal, você deve lembrar que eu falei que o acesso à residência era feito por uma prova chamada Harrison. Lembrando, residência em Portugal é conhecida como internato médico, não confundir com o último ciclo da graduação, ok? O internato médico, quando você for pesquisar qualquer coisa em Portugal, é a residência. Houve uma modificação, agora a prova tem uma nova estrutura e um novo nome. Hoje ela chama Prova Nacional de Acesso, PNA, e ela tem uma estrutura, vou ler aqui para vocês para não perder o conteúdo. Ela dura 4 horas, são 150 perguntas, das quais 50% das perguntas são de medicina interna e geral, 15% são de cirurgia, 15% de pediatria, 10% de ginecobstetrícia e 10% de psiquiatria. A prova é muito semelhante à grande maioria das provas de residência da América Latina, então não precisa se preocupar com respeito a se preparar a mais do que você já se preparou ou está se preparando para alguma prova de revalidação no Brasil ou de residências. Fique tranquilo com respeito a isso. E algo muito importante, se caso você já deu uma olhada como funciona a questão acadêmica na Europa como um todo, ou no hemisfério norte como um todo, você deve ter visto de que o ano letivo lá ele é diferente do nosso. Não é como no Brasil ou na Argentina, que o ano letivo começa ali por fevereiro e março e termina em novembro e dezembro. Não. O ano letivo no hemisfério norte começa entre setembro e outubro e termina em julho, ou seja, é invertido. No lugar deles terem 3 meses de férias no final do ano, por causa do verão, o verão deles é na metade do ano, então esses 3 meses estão ali. Por conta disso que começa em setembro, para tirar essa pequena dúvida e não causar muita confusão na cabeça. Porém, as residências ou os internatos médicos, eles funcionam por ano civil, que seria como se fosse o nosso ano acadêmico. Porém, para eles, a residência ela vai começar no primeiro dia útil do ano que você começar a sua residência. Por exemplo, a prova para residências acontece sempre em novembro, já fica aí mais uma informação para vocês. Você fez a PNA, a Prova Nacional de Acesso, em novembro de 2020 e aí no primeiro dia útil de 2021 você começa a sua residência. A estrutura das residências em Portugal é muito semelhante com basicamente todos os países da União Europeia, na qual a duração é de uma média de 5 anos. Pode ser de 4 anos até 7 anos, dependendo aí da especialidade que você queira fazer. Por que isso? Porque a diferença do Brasil em que você tem um pré-requisito de ter que fazer uma especialização geral primeiro, para depois fazer uma específica, digamos, fazer clínica médica para depois poder fazer cardiologia. Lá a entrada é direta, ou seja, você escolhe diretamente a especialidade que você quer fazer. Cardiologia, neurologia, infectologia, cirurgia plástica, você entra diretamente para ela. Mas a estrutura é um pouco diferente. Todos os médicos residentes / internos que começarem o seu processo formativo já da especialização vão fazer inicialmente um ano de formação geral, um ano comum, ou seja, todos eles vão fazer o mesmo ano, que justamente ele é constituído de 3 meses de cirurgia geral, 3 meses de atenção primária, 4 meses de medicina interna e 2 meses de pediatria. Logo em seguida, depois desse um ano de formação geral, é que você vai escolher por uma das 48 especialidades de entrada direta que existem em Portugal. Aqui embaixo, no box de descrição, você tem o link para ir lá ver quais são todas as especialidades que existem em Portugal. Esse período de formação específica ele tem duração variável. Em média, são 4 anos, mas pode durar de 3 a 5 anos. A mais curta delas dura 3 anos, além do ano comum, que é a de medicina geral e familiar, e as mais longas são as cirúrgicas, que podem durar até mais 5 anos, dependendo da especialidade que você optar por fazer. Talvez você esteja se perguntando como fazer a questão da escolha dos lugares para fazer residência, qual é a carga horária semanal de trabalho, qual é o salário que o médico residente recebe. Então vamos lá, por partes. Primeiro, quando você faz a Prova Nacional de Acesso, vai sair a listagem com as suas notas. E logo em seguida a plataforma do sistema de saúde vai liberar a possibilidade para você se inscrever e escolher até 22 hospitais por ordem de preferência e logo depois sai uma listagem de classificação, segundo as suas notas, para qual hospital cada um vai fazer o seu ano comum. Feito esse ano comum, que é a estrutura que eu acabei de falar para vocês, o sistema vai habilitar novamente para que você escolha em quais hospitais você desejaria fazer a sua formação específica e funciona da mesma forma. Logo após as inscrições, todo mundo se inscreve e pela nota que você tirou na Prova Nacional de Acesso, você tem a listagem, a seriação, como é conhecido em Portugal, como é chamado em Portugal, para cada um dos hospitais para a formação específica. Já a carga horária de trabalho semanal é de 40 horas
semanais de trabalho. Obviamente você vai ter plantões aí no meio, mas são 40 horas por semana que você tem regulamentadas. E o salário ele vai depender se é ano comum ou se são os anos, conforme vai avançando, vai aumentando o seu salário. Para o ano comum, ou seja, o primeiro ano, o salário é de R$ 1.571,12. Lembrando, esse valor é valor bruto, ainda tem que descontar os impostos sobre o salário. Já durante a formação específica, nos anos mais avançados, o salário é de R$ 1.943,20, também um valor bruto. Lembrando, assim como nas residências no Brasil, você vai ser avaliado de um ano para o outro e ao finalizar a residência você tem um exame final para a residência como um todo para validar o seu título de especialista. Pontos muito importantes e muito interessantes que valem ser ressaltados para deixar claro. A partir do momento em que você faz a sua equivalência de títulos que eu comentei no início desse vídeo, você primeiro vai ter que fazer 3 anos, ou seja, trabalhar por 3 anos em Portugal, para depois querer fazer o seu registro no órgão colegiado de algum outro país da União Europeia. Sim, você pode fazer isso, mas vamos por partes. Primeiro você tem que trabalhar 3 anos em Portugal, se caso você quiser fazer o registro, por exemplo, na Espanha, ou na Alemanha, ou na Itália. Primeiro você tem que comprovar 3 anos. E sim, o tempo da residência é comprovativo como tempo de trabalho, ok? E lembrando, não é simplesmente, revalidei o meu título em Portugal, trabalhei 3 anos, vou lá e peço o registro. Não, você vai ter que fazer a apresentação de uma série de documentos que vão estar especificadas no site do conselho, da ordem, enfim, de qualquer órgão colegiado do país para onde você pretender ir trabalhar. E, obviamente, você vai ter que demonstrar proficiência naquele idioma, como eu falei alguns vídeos atrás, para outros países. Porém, se você fizer a sua residência como um todo em Portugal, aí a situação é diferente. Porque como existe um tratado na Europa, na União Europeia, melhor dizendo, que é o Tratado de Bolonha, todos os títulos que são emitidos por instituições daquele bloco, ou seja, da União Europeia, têm validade para todos os países, sem ter que fazer um processo burocrático para fazer revalidação dos títulos. Ou seja, seu título de especialista é válido dentro da União Europeia como um todo. Obviamente, você vai ter que apresentar o seu título de especialista no órgão colegiado, com a proficiência no idioma, se caso você quiser fazer uma migração para outro país, claramente. Outro ponto que vale destacar também, que eu falei no início do vídeo que eu ia falar sobre o processo migratório, o processo migratório para Portugal ele é bastante simplificado comparado a outros países da União Europeia. Como vocês viram aqui, os salários dos médicos residentes são muito semelhantes ao de outros países da União Europeia, sendo que o custo de vida e a segurança que Portugal te proporciona são muito melhores, ou seja, o custo de vida é mais baixo e a segurança é muito mais alta. Portugal é considerado hoje o 3º país mais seguro do mundo para se viver. E algo muito importante, que a partir do momento em que você completa 5 anos como residente em Portugal, ou seja, você fez o seu pedido de visto, foi para Portugal, está morando legalmente em Portugal por 5 anos, por você ser um país da comunidade da língua portuguesa, você pode fazer a solicitação da cidadania portuguesa, da nacionalização como português com 5 anos. Para outras nacionalidades, esse tempo é de 10 anos, ou seja, é a metade do tempo. Ou seja, lembra que eu falei que o tempo da residência são 5 anos? A partir do momento em que você finalizou sua residência, você pode fazer o seu pedido para ter a cidadania portuguesa por tempo de residência em Portugal e dessa forma você tem a cidadania de um país da União Europeia. Talvez para você isso não mude muita coisa, mas para algumas pessoas isso é interessante. Se você quiser migrar para outro país da União Europeia depois da residência, é sempre mais fácil o processo burocrático para fazer todo o processo de imigração quando você tem a cidadania de um país da União Europeia do que se você fazer simplesmente como brasileiro. É uma vantagem que você tem e é uma ferramenta que você pode utilizar se caso você não quiser ficar em Portugal. Acredito que a partir do momento que você vive 5 anos em Portugal, você já vai ter criado raízes lá e não vai querer sair, mas é uma possibilidade que você tem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa atualização de todos os seus processos. Deixem aqui embaixo nos comentários, como eu falei, ideias e sugestões que vocês tiverem e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais, tchau!